Seja muito bem-vindo a esta videoaula. Estruturas de dados. Antes da gente começar a conversar a respeito das diversas estruturas de dados, a gente precisa definir estruturas de dados. O que é estrutura de dados? Estruturas de dados trata da organização de dados na memória de um computador ou em um dispositivo de armazenamento, de modo que esses dados possam ser utilizados de forma eficiente. Então, de forma rápida, sempre que você cria um programa de computador, você provavelmente cria variáveis, que as variáveis são as posições de memória onde você vai guardar os dados que o seu programa vai manipular. Você pode criar um monte de variáveis, mas quando você tem uma coleção de dados, um conjunto de dados, por exemplo, as notas, nota 1, nota 2 e média de uma turma de 40 alunos. Se cada aluno tem 3 informações, nota 1, nota 2 e média, o conjunto todo daria 120 informações. Então, se você for fazer um programa para manipular nota, por exemplo, que seja nota 1, de um conjunto de 40 alunos, você teria que criar 40 variáveis. Então, as estruturas de dados, elas entram nessa situação. Quando você tem conjuntos de dados e você precisa de um jeito mais eficiente de lidar com esses dados. Então, aí entra as estruturas de dados. Então, a estrutura de dados trata de conjunto de dados. E é isso, então, que a gente vai começar a estudar. Bom, e das estruturas de dados, uma das estruturas mais básicas é aquela conhecida como vetor. Então, um vetor ou um arranjo de dados, que em inglês seria o array, é uma estrutura de dados que armazena uma sequência de objetos. Entenda aí objetos, pode ser qualquer tipo de dado, pode ser um número inteiro, um número real, um nome. Então, todos do mesmo tipo. Então, se eu tiver uma sequência de notas, por exemplo, a nota 1 de 40 alunos é uma sequência de objetos. E todas as notas são do mesmo tipo. Têm valores diferentes, mas são do mesmo tipo. Por exemplo, do tipo real. E serão sempre armazenadas em posições consecutivas na memória. Então, um vetor é um arranjo de dados, é uma sequência de objetos, todos os objetos sendo do mesmo tipo, e eles serão gravados na memória do computador de forma consecutiva, em posições consecutivas. Deu para entender? Então, é um conjunto de dados. É um arranjo de dados, onde os dados são colocados na memória de forma sequencial. Então é um bloco de memória usado para guardar N objetos do mesmo tipo. Então, usando o Excel, eu vou tentar explicar melhor isso que foi dito. Então, vamos imaginar que essa região toda aqui quadriculada, ó, essa região toda, ela seja a memória do computador. Cada quadradinho desse, vamos assumir que fosse um byte. Então, a gente tem a memória do computador, onde a gente vai criar as variáveis. Quando você cria uma variável, você define uma região na memória, e aí você define a variável, por exemplo, que é do tipo real. Então você define uma região na memória onde você vai guardar um valor do tipo real. E você geralmente dá um nome para aquela região de memória. Então, declarar uma variável é reservar um espaço na memória para guardar um determinado tipo de dados e definir um nome através do qual você vai acessar aquela região de memória. Então, aqui eu coloquei do lado esquerdo, coloquei aqui tabela de símbolos. Então, quando você cria um programa, toda vez que você declara uma variável, ele tem que saber aquele nome de variável a qual região da memória se refere. Então, se eu reservei essa região de memória, esse bloco de memória para guardar um valor, então, aqui eu estou na coluna E, na linha 3. Então, aqui não seria E3, seria E2. Não seria E2, seria E3. Então,
ele vai gravar em algum lugar da memória que a variável que você chamou de N2, ela é um nome que você está dando para aquela região de memória que começa na posição E3, portanto começa aqui. Como você definiu que essa variável é de um determinado tipo, ele sabe que aquele tipo de dado ocupa N bytes. Então, se você quisesse guardar a nota de 4 alunos, por exemplo, você poderia declarar uma variável N1. Você nunca sabe em que região da memória será guardada aquela variável. Então, vamos imaginar que aquela variável N1 foi reservada a essa região da memória. Então, essa região de memória ela começa na posição O3. Então, O3. Então, na hora que você cria a variável, ele guarda que a variável que você quer chamar de N1, na verdade, ela é o endereço de memória que começa em O3. E aqui, então, é K4, né? E assim por diante, ó. Aí você criou uma outra região de memória, uma outra variável N3, e ele colocou nessa região de memória. Então ele vai guardar que a variável chamada N3, na verdade, ela é a região de memória que começa em O, na coluna O, linha 6. E aqui, então, K7. Então, variáveis, no fundo, são nomes que a gente dá para uma região de memória. Quando você fala que você quer colocar o valor 6, por exemplo, na variável N3, o que ele faz? Então, lá no programa você colocou N3 recebe 6. Ele vê onde é a memória ocupada pela variável N3. Aí ele vai lá naquela posição de memória e guarda esse valor. Bom, então isso é o básico do básico de um programa. Criar variáveis, guardar valores nelas e acessar aquela região de memória pelo nome da variável. Agora imagina que você tivesse aqui uma lista de alunos, por exemplo, que você quer guardar a nota de 40 alunos. Seria inviável você ficar criando 40 variáveis. E é aí que entra então essa estrutura básica chamada vetor. Então, essa situação aí, se eu pudesse, ao invés de criar aqui, nesse caso aqui, 4 variáveis, se eu pudesse apenas pegar cada porção dessa daqui, por exemplo, essa daqui, essa porção de memória, colocar aqui. Depois pegar essa porção de memória, grudar ela aqui. E assim por diante. Então aqui eu tenho 4 porções de memória do mesmo tipo e de forma consecutiva. Então isso daqui, esse bloco inteiro de memória, é o que a gente chama de vetor. Por quê? Eu tenho uma posição aqui para guardar um valor, que seria uma nota, e depois na sequência eu tenho outra, e mais outra, e assim por diante. Então, ao invés de criar 4 variáveis, que tal eu criar uma variável e falar que essa variável ela vai ter capacidade para armazenar 4 elementos de um determinado tipo. Nesse caso aqui, do tipo real, por exemplo. Então, essa sequência de valores aqui é que a gente chama de vetor. E aí, esse elemento aqui, ó, é o elemento que está na posição 0 do vetor. Aí, eu tenho outro elemento aqui que está na posição 1. Na posição 2. E esse último aqui, então, na posição 3. Então, um vetor sempre vai ser... Você vai acessar os elementos desse vetor pela posição. Então, agora, se eu quisesse a nota 1, ao invés de usar N1, eu usaria VT, que é o nome da variável, que é o vetor, VT, posição 0. VT, posição 1. E a qualquer momento eu posso ir em qualquer posição, de forma direta. Então, se eu colocar VT, posição 3, ele vai pegar esse valor. VT, posição 1, ele vai pegar esse valor. Então, esse é o conceito de vetor. É uma organização de um conjunto de dados de forma sequencial na memória. E esse conjunto de dados, todos os elementos, todos os dados são do mesmo tipo. E eles são acessados de forma sequencial pela posição que a informação se encontra.
Então, vista essa definição, eu vou aguardar você na próxima videoaula para a gente começar a ver na prática como que a gente programa uma estrutura de dados do tipo vetor. Até lá!